Bom dia, senhoras e senhores. Ainda falando sobre o uso drogas na história, como que o uso de substâncias psicoativas chegaram até os dias atuais? Vamos entender agora esse processo histórico, continuar esse processo histórico. Então, nós vamos falar primeiramente hoje, né, num processo histórico chamado a Guerra do Ópio, todo esse processo, e um pouquinho antes de como a papoula, o ópio, se transformaram na morfina, na codeína e na heroína. A papoula e o ópio na história, a sua origem e o seu uso antigo. A papoula, Papaver soniferum, é uma das plantas mais antigas usada pelo ser humano com fins medicinais e espirituais. Registros arqueológicos mostram seu cultivo há mais de 4.000 anos na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, berço das primeiras civilizações. Os povos mesopotâmios chamavam a papoula a da planta da alegria, pois acreditavam que seu suco leitoso possuía poderes divinos para aliviar dores físicas, acalmava o espírito e trazia uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Aqui nós voltamos um pouquinho na aula passada para entender esse processo que nós, seres humanos, sempre estivemos ligados à questão do bem-estar, né? Então, para se ter um bem-estar, estava ligado também à questão da própria saúde. Então, o que nós utilizávamos que era foi se desenvolvendo como formas conhecidas hoje, né, que é a morfina e a heroína, se basearam num processo de busca por, primeiramente, uma questão de ligação espiritual, juntamente com a questão do alívio da dor. Então, exatamente nesse processo, nós entendemos uma maior é, procura de nossa espécie para uma melhor colocação dentro da nossa dinâmica genética mesmo. Então, o que era tido para fins espirituais e o que era tido para fins é, biológicos era produzido, era continuado, né? Nós passamos por um processo de sedentarização e domesticação de plantas e de animais. Com isso, nós produzíamos substâncias para que nós pudéssemos fazer esse uso ritualístico e esse uso curativo. Na antiga civilização egípcia, o ópio era usado em rituais funerários e como analgésico natural, sendo encontrado em tumbas de faraós. Então, acreditava-se que o ópio levava as pessoas a ter contato com o próprio faraó que foi desencarnado e que estava a sua múmia estava esperando para receber o seu corpo de volta. Então, é, os as pessoas que trabalhavam com a questão ritualística faziam uso dessas substâncias para entrar em contato com o faraó. Os gregos antigos o associavam ao deus Hipnos, sono, e a Morfeus, sonho. Daí o termo morfina, que viria séculos depois. Então, na utilização da papoula de uma forma fumada e do ópio através do suco leitoso, onde era feita uma infusão, onde era utilizada, se tinha contato com dois processos, o sono e os sonhos. O nome ópium vem do grego opion, que significa literalmente suco ou seiva. Esse suco era extraído das cápsulas ainda verdes da papoula, um líquido branco que, ao secar, se transformava numa resina escura e potente conhecida como ópio. Desde a antiguidade, o ópio era visto não apenas como um remédio natural, mas também como um intermediário entre o corpo e o sagrado, usado para aliviar o sofrimento e aprofundar estados de consciência. Então, é a manipulação da própria substância. Mesmo assim, aqui nesse processo, nós não temos uma manipulação de uma substância ainda feita para ter um poder aquisitivo, entende? Ou um poder
que gerasse lucros, né? O ópio como medicamento. Durante a Idade Média e o Renascimento, o ópio passou a ser visto como uma substância de grande valor terapêutico, enquanto na Antiguidade ele possuía um caráter mais místico e ritualístico. Nesse período, ele foi reintroduzido na medicina europeia como um remédio natural e eficaz para diversas enfermidades. Então, ele não tinha mais, ele começou a mudar o sentido da utilização de um fim ritualístico e espiritual para um fim medicamentoso, como um medicamento. O médico e alquimista Paracelso, em 1493 e 1541, um dos grandes nomes da medicina renascentista, desenvolveu uma preparação chamada lauda, que misturava ópio, vinho, ervas e especiarias. Essa fórmula buscava equilibrar corpo e alma dentro da ideia de que a doença era resultado de um desequilíbrio da natureza interna do ser humano. Então, Paracelso foi um dos primeiros médicos a retratar a questão da adicção. Né? Então, lá em 1493, ele já vinha falar que junto com essa descoberta do láudano, houve também a descoberta de uma aquisição exagerada dessa substância chamada láudano pelo organismo. Vamos entender isso. O láudano tornou-se um dos medicamentos mais populares da Europa entre os séculos XVI e XIX. Era utilizado para aliviar dores, acalmar crises nervosas, induzir o sono e até tratar diarreias. Praticamente um remédio universal. Então, era utilizado também no cuidado com crianças. Então, o láudano era utilizado. Veja, não é o ópio. O ópio nós já vamos entender, mas o láudano foi uma mistura feita por um médico chamado Paracelso, né, em 1400 no final do século XIX, no final do século XV, e veio até os dias atuais, até o século XIX, trazendo toda essa característica de cura medicamentosa. Então, era considerado um remédio universal. Qualquer dor, qualquer coisa que não era entendida, você tomava o láudano e, claro, com certeza, por ser baseado no ópio, né, já vem da questão da morfina, também era um anestésico. Então, a pessoa ficava amortecida. Logo depois, ocorria um processo chamado assimilação. O organismo começava a assimilar cada vez mais, né? E esse processo nós temos ainda hoje com todas as substâncias que nós ingerimos. Muitas substâncias das quais nós ingerimos têm essa particularidade de a criar um grande fluxo de absorção do organismo. Enquanto mais absorve, mais ela possui a capacidade chamada de ser tida como uma substância viciante. Durante séculos, o ópio e o láudano eram vendidos livremente em farmácias sem qualquer tipo de controle. Médicos receitavam a substância a adultos e até crianças. Escritores e artistas retratavam seu uso como fonte de inspiração e alívio existencial. Naquele contexto, não havia distinção clara entre uso terapêutico e uso recreativo. Ambos eram vistos como expressões legítimas da busca humana por bem-estar. Até que nós temos um contexto normatizado por essa questão ou religiosa ou pela questão medicamentosa. Primeiro religiosa, depois medicamentosa. Veja só que interessante. A reflexão que eu trago para vocês quer dizer que o mesmo composto que alivia o sofrimento também silenciava emoções, tornando-se um refúgio para os males físicos e espirituais. Então, aqui começa a se perceber que existe, né, no século XIX, a partir do século XIX, nós conseguimos perceber que existe uma reflexão a respeito de uma prática de enfrentamento baseada nesse tipo de substância. Nós já vamos entender que vem também a cocaína e vem também outros tipos de substâncias dentro dessa mesma perspectiva de prática de habilidade social.
Porém, chega um momento que ocorreu algum problema, e o problema foi desenvolvido aqui foi chamado de Guerra do Ópio. No século XIX, o Império Britânico consolidava seu domínio econômico global. Para equilibrar sua balança comercial com a China, que exportava seda, chá e porcelana em grandes quantidades, os britânicos começaram a vender ópio produzido em suas colônias na Índia. Essa prática rapidamente gerou uma crise social e de saúde pública na China, com milhões de pessoas dependentes da droga. O governo chinês preocupado com a degradação moral e econômica do país, proibiu o comércio e distribuiu estoques de ópio estrangeiro. Então, ocorre-se pela primeira vez uma visualização prática de que o uso dessa substância chamada ópio, né, causa uma dependência, e essa dependência ela é tão prejudicial e tão viciante como o próprio problema decorrente do seu uso. Então, entende-se que se a pessoa estava fazendo uso do ópio, era porque ela tinha um problema por trás. Nós entendemos ali o âmbito medicamentoso da substância, e logo depois disso nós temos o quê? Uma popularização desse uso sem um controle que causava uma grande dependência química. Em resposta, a Inglaterra, movida por interesses econômicos e coloniais, enviou sua marinha para impor a reabertura do comércio. Assim começou a Primeira Guerra do Ópio em 1834 e 1842. Então, pela primeira vez no século XIX, nós tivemos um movimento resultante do uso prolongado de uma substância química. Então, a China foi derrotada e obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, que impôs duras condições, por exemplo, o pagamento de indenização à Inglaterra, abertura de portos chineses ao comércio estrangeiro e a concessão, o cedimento de Hong Kong aos britânicos. Anos depois, um novo conflito, a Segunda Guerra do Ópio, em 1856 e 1860, ampliou ainda mais o domínio ocidental sobre a China. Então, foi assim que o Império Britânico avançou sobre a China. Então, pela primeira vez na história, nós tivemos uma substância como símbolo de dominação. Essas guerras revelam que o ópio deixou de ser apenas uma substância e se transformou em instrumento de poder político e econômico. A droga tornou-se arma comercial usada para subjugar uma civilização milenar e abrir mercados pela força. O episódio marca um dos momentos mais dramáticos da história moderna. Um império que usou o vício como ferramenta de dominação. Então, veja só, aqui no século XIX nós temos a manipulação dessa substância como um objetivo de alcançar o poder. Então, ela passou pelo cunho ritualístico, que era visualizado como uma ligação com o poder superior. Depois nós entendemos uma manipulação medicamentosa, e logo depois disso, que foi percebido o poder de assimilação pelo organismo e de quanto as pessoas tinham a procura dessas substâncias, do láudano, nós temos o quê? A manipulação dessa substância como uma forma de arma militar. Da morfina à heroína. No início do século XIX, a ciência deu um novo passo no entendimento das substâncias derivadas do ópio. Em 1804, o jovem farmacêutico alemão Friedrich Serturner conseguiu isolar o princípio ativo do ópio, um alcaloide de forte efeito analgésico e sedativo. Ele batizou essa substância de morfina em homenagem a Morfeu, o deus grego dos sonhos. Então, entendam, gente, que enquanto nós falamos que teve toda aquela descoberta da medicina por Paracelso, nesse processo não ficou só simplesmente o uso da substância, veio também os avanços da medicina junto com o uso da substância, até culminar num medicamento chamado heroína, ou melhor, morfina. Vamos entender esse processo.
A evolução médica. A morfina foi considerada um avanço extraordinário na medicina moderna. Ela permitia aliviar dores intensas e controlar sintomas em cirurgias e doenças graves, como tuberculose e câncer. Durante as guerras napoleônicas e a Guerra Civil Americana, foi amplamente utilizada para tratar ferimentos, o que lhe rendeu o apelido de milagre da medicina. Então, num primeiro momento, a morfina foi uma coisa muito boa que aliviava as dores. Se você me perguntar, poxa, mas ela não viciava? Ela viciava, mas o que era melhor? Um indivíduo ficar dependente da substância durante um tempo ou ficar gemendo de dor porque ele estava sem uma perna? Porque foi uma perna arrancada dele e teve que fazer a suturação e tudo, como que ia ser feito isso? Toda baseado nesse medicamento, ajudou muitas pessoas a se livrarem. Porém, entretanto, logo se percebeu que seu uso prolongado levava a forte dependência física e psicológica. Muitos veteranos de guerra e pacientes crônicos tornaram-se dependentes, um fenômeno então chamado de doença do soldado. Então, a morfina era utilizada em âmbitos de extrema dor física. Extrema dor física é no processo, como eu digo, de um membro ser arrancado por uma granada, uma pessoa levar um tiro na barriga e ter que ser feita a cirurgia. A morfina era ideal para aliviar a dor. Porém, o uso dessa substância no meio da guerra virava um próprio vício, uma questão que gerava a dependência, porque os soldados, depois que entenderam que a morfina era uma coisa que aliviava as dores, começaram a utilizar mesmo sem estar sofrendo algum processo, né? Por causa de dor ou alguma coisa. E dentro desse processo se tornou na doença do soldado, que era a adicção da morfina. Na tentativa de criar uma versão menos viciante da morfina, químicos da empresa Bayer, em 1874, sintetizaram uma nova substância, a heroína, diacetilamorfina. O nome derivava da palavra alemã heroic, que quer dizer heróica, por causa da sensação de força e euforia que causava inicialmente. A heroína foi vendida como um remédio para tosse e dor, inclusive para crianças. É promovida como alternativa segura à morfina. Então, era utilizada a heroína para tirar as compulsões da morfina. Mas em poucos anos ficou evidente que ela era ainda mais potente e viciante, com efeitos devastadores sobre o sistema nervoso e a vida social dos usuários. Símbolo da ambiguidade científica. Então, aqui, a trajetória da morfina e da heroína ilustra um dilema recorrente na história das drogas. Né? O que nasce como remédio pode tornar-se veneno dependendo do uso, do contexto e dos interesses econômicos. Então, não é simplesmente a substância mais pela substância. Então, ela não faz mais essa ligação com o poder superior, ela não tem mais esse fito medicamentoso tanto o que está desenvolvendo é uma prática de enfrentamento social. Então, você tem algum problema, você vai fazer o uso dessa medicação para não sentir os efeitos desse problema. Só que daí você acaba desenvolvendo um problema maior, que é de um remédio, né, para um processo mais complicado. Nós vamos já chegar na questão da cocaína e entender que a cocaína é a primeira pílula da felicidade, chamada, né? Nós chamamos hoje de fluoxetina, a primeira pílula da felicidade, mas a primeira realmente substância utilizada, manipulada pelo ser humano é a cocaína. Mas nós já chegamos lá. Essas substâncias abriram o caminho para o surgimento da indústria farmacêutica moderna, mas também para as primeiras políticas de controle internacional de narcóticos no início do século XX. Então, começa-se a ter-se uma preocupação social, porque toda vez que você fala num indivíduo que ele está em abstinência, você também tem a questão do que ele fazia para conseguir não ficar nessa situação. Então, aumenta-se os problemas sociais devido ao uso da substância. No início do século XX, o mundo começou a perceber os efeitos sociais e sanitários do uso descontrolado de ópio, morfina e heroína.
O que antes era celebrado como avanço científico passou a ser visto como uma ameaça à ordem social e moral. Com o crescimento do uso recreativo e o surgimento de rotas internacionais de tráfico, países começaram a pressionar por controle. Então, as pessoas que não estavam diretamente relacionadas ao uso e sim viam a indústria farmacêutica lucrando muito dinheiro, começaram a se preocupar com essa questão do uso e da legalização do uso, assim, da permissividade do uso. Com isso, começou a ter-se uma demanda social de busca pela repreensão, pela criminalização do uso de determinadas substâncias. E junto com o âmbito médico, que vinha trazendo a questão da própria deteriorização devido ao uso da substância, da assimilação do organismo pelo uso da substância. Os Estados Unidos lideraram esse movimento, influenciando tanto por preocupações médicas quanto por discursos religiosos e moralistas. Em 1912, a Convenção Internacional do Ópio, realizada em Haia, marcou o primeiro acordo global de combate às drogas. O documento buscava regular a produção, o comércio e o uso medicamentoso do ópio e seus derivados, inaugurando o que hoje conhecemos como Política Internacional de Controle de Entorpecentes. Esse evento foi o marco inicial das políticas antidrogas, influenciando legislação nacionais e abrindo espaço para futuras convenções da Liga das Nações Unidas, mais tarde chamado ONU, Organização das Nações Unidas. Então, começa a se tornar um problema social de amplo alcance. É só no local que ele se desenvolveu? Não, ele estava sendo expandido, exportado e estava tendo cada vez mais preocupações. Aqui eu trago uma outra reflexão para vocês, que é a respeito do composto que curava a dor, mas também espalhou novas formas de dores, né? Então, o caso do ópio revela que a fronteira entre remédio e veneno não está apenas na substância, mas no uso, no contexto e nos interesses sociais e econômicos que cercam a substância. E, por fim, né, agora, nesse momento, a partir de agora, nós vamos estudar um pouquinho do uso da cocaína, uma das substâncias que, como nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, uma das substâncias que mais tem disseminação é a cocaína e o crack. A cocaína, da folha sagrada ao pó da modernidade. A coca é uma planta nativa da Cordilheira dos Andes, cultivada há mais de 3.000 anos por civilizações como os Quechuas e os Aimarás. As folhas eram mascadas para reduzir a fome, o cansaço e o frio das altitudes elevadas. Ainda hoje, se você chegar no Chile, você recebe no aeroporto o que eles chamam de chá chileno, que são chá com folhas de coca, que servem para abrir os brônquios e permitir uma melhor assimilação do oxigênio pelo nosso organismo. Até aqui, tudo ok, a planta era utilizada simplesmente com o fito de aliviar os brônquios surgiu já uns 3, 4 mil anos atrás, né, existem tatuetas de 4 a 8 mil anos atrás, com bochechas deformadas de mascar folhas de coca, porque os mensageiros precisavam se deslocar de um lado do Império Inca, do lado do Império Azteca, até o outro lado para levar as informações. Não tinha correspondência nem nada, e a correspondência era feita pelos indivíduos correndo. Então, esse processo era um processo que, tudo bem, não tinha uma disseminação do uso massivo no sentido de causar um efeito prejudicial à saúde grande. Vamos entender já como que isso acontece. Era um uso medicamentoso para abrir os brônquios, mas também havia um uso espiritual, né? Em rituais religiosos, a coca simbolizava a conexão entre o homem e a natureza, oferecendo força vital e clareza mental. Era considerada um presente dos deuses,
jamais uma droga. Então, nesse processo, não existia preocupação nenhuma com a questão do uso da substância, porque não era uma substância refinada, não tinha aditivos colocados, e a substância que era a essência da planta, que nós chamamos de princípio ativo, não era isolado. Com a colonização, os espanhóis perceberam o potencial econômico da coca e começaram a exportá-la nas minas e plantações, permitindo seu uso controlado entre os povos indígenas para aumentar a produtividade. Então, devido à observação, os colonizadores perceberam que aquela era uma planta que tinha muito potencial mercadológico. Então, eles percebiam como as pessoas tinham todo esse cunho ritual, e o que a planta desenvolvia, que era a capacidade de ficar mais tempo acordado. O que isso quer dizer? Mais tempo acordado, sem dores, sem cansaço, trabalho melhor, um melhor trabalho. Então, era utilizada dentro desse processo da Revolução Industrial, né, exportada para países onde estava tendo o processo, né, por exemplo, a Inglaterra. Vamos entender já como que isso chega até Freud. Em 1859, o químico Albert Niemann isolou o princípio ativo da folha da coca, dando origem à cocaína, um alcaloide cristalino de forte efeito estimulante no sistema nervoso central. No final do século XIX, a cocaína foi promovida como um tônico medicinal e moral. Era usado em elixires, vinhos, pastilhas e até bebidas famosas como a Coca-Cola, que originou-se em 1886. Também a Coca-Bola, que era utilizada como um medicamento de mascar, era uma goma de mascar para aliviar o efeito da heroína. Então, a pessoa fazia o uso dessa goma de mascar baseada na cocaína para aliviar a crise de abstinência da heroína. Também no vinho Mariani, né, altamente divulgado e é assimilado pelo Papa Leão XIII, onde o Papa tomava muito esse vinho Mariani, que continha 5% de cocaína na sua fórmula, né? Vejam só, até aqui não se tinha o fito de medicamento, de uso criminal dessa substância, beleza? Sigmund Freud chegou a recomendar o uso terapêutico da cocaína para combater a depressão e a fadiga, antes de perceber seus efeitos colaterais e a dependência que causava. Então, Sigmund Freud fazia a utilização dessa substância chamada cocaína, que era a substância, o princípio ativo da coca, da folha da coca, dentro do refino da substância, se transformou na cocaína, que era o pó. E esse pó era inalado ou era absorvido pelo organismo mesmo, colocado nas coisas, e era induzido por via oral, né? Então, a farmacologia, só que Freud receitou para diversos pacientes seus, só que ele percebeu o alto índice de tolerância no organismo, ou seja, a capacidade de vício dessa substância, e infelizmente alguns pacientes seus faleceram devido a essa ministração, entende? E daí ele passou a fazer campanha contrária e fazer estudos a respeito do uso prejudicial da substância. Na farmacologia inicial, estimulantes do sistema dopaminérgico, ou seja, o sistema dopaminérgico é o sistema onde a substância ela encontra a substância de prazer, a dopamina. Ela não aumenta o nível de dopamina, ela é uma enzima, a cocaína é uma enzima que bloqueia os neurotransmissores receptores da dopamina. Então, a dopamina demora mais passar no organismo, e com isso existe toda essa questão da euforia, que já foi relatada aqui na aula a respeito do uso da cocaína. Mas nós vamos estudar isso mais aprofundado na neurociência. Né? Sensação da euforia, energia e autoconfiança. Efeitos colaterais, irritabilidade, paranoia e colapso físico. Então, começou-se a perceber que os efeitos que a substância causava eram muito maiores do que os efeitos, melhor, eram muito menores que os efeitos colaterais que a substância causava. Então, quando ela causava esses problemas de irritabilidade, paranoia e colapso físico, havia muito
problemas sociais devido a esse processo. Da euforia ao abuso social. No início do século XX, o uso recreativo da cocaína se espalhou nas grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos. A substância passou a ser associada a artistas, boêmios e elites urbanas, um símbolo de poder e sofisticação. Então, a partir do século XX, a cocaína volta numa nova visão que ela é utilizada pela elite, entende? Já se tem uma visão crítica a respeito do próprio uso e da assimilação, porém ela ainda é vendida com o cunho de ser vendida para grandes personagens, atores, atrizes, personagens influentes da sociedade, e isso era um uso recreativo de forma ampla, né? Mas logo surgiram relatos de dependência severa, crise psicótica e problemas cardiovasculares. O mesmo composto que prometia alegria e vitalidade começou a devastar vidas. Em 1914, então, os Estados Unidos aprovaram o Harrison Narcotic Tax Act, ou seja, Ato de Narcóticos Harrison, né, que restringiu o uso e o comércio de cocaína e derivados do ópio e também a venda de produtos utilizados no refino da cocaína, por exemplo, o éter. O consumo caiu por algumas décadas até reaparecer com força nos anos 70 e 80. O boom da cocaína nas décadas de 70 e 80 ressurge como uma nova face, a droga dos ricos, associada ao glamour, à noite, à performance e à sensação de sucesso, tornou-se parte da cultura pop e corporativa. Tivemos diversas mortes nessa época, né? Nós lembramos aí de diversas pessoas, né? Por exemplo, do Nirvana, o Kurt Cobain, a gente tem o Jim Morrison, do The Doors, e diversas personalidades aí que foram utilizando essas substâncias e acabaram utilizando uma dose exagerada que causou uma overdose e levou a pessoa ao óbito, né? A América Latina, especialmente a Colômbia, Bolívia e Peru, tornou-se o centro da população, surgindo os cartéis de Medellín e Cali, com figuras como Pablo Escobar. A droga passava a movimentar bilhões de dólares e financiar guerras internas e corrupções. Então, nesse processo, nós temos o que nós podemos chamar da iniciação do processo do tráfico de drogas, né? Então, quando surge a lei de narcótico Harrison, surge também o tráfico de drogas. Pessoas que não respeitam essa lei estão burlando a lei, ou seja, passam a ser denominados traficantes. Então, junto com isso, surgiu os cartéis, né, com uma grande explosão, porque na Bolívia, na Colômbia e no Peru eram os locais de maior plantação dessa substância, então também foram desenvolvidos laboratórios para fazer o refino da substância, né, da cocaína, e Medellín e Cali se tornaram grandes cartéis do tráfico de drogas. E Pablo Escobar foi um dos maiores expoentes de todo esse processo. Então, o consumo massivo trouxe epidemias de overdose, colapsos psiquiátricos e uma nova forma de violência urbana. Então, né, a partir da década de 80, né, para falar a verdade, no final da década de 80 surgiu a droga chamada crack, né, que é a maior substância vista como uma substância da desigualdade social. Nos anos de 1980, a cocaína passou por um processo químico e transformou-se em crack, uma forma fumável e de efeito mais intenso e curto. Essa transformação tornou a droga mais barata, acessível e devastadora, atingindo especialmente populações pobres e periféricas. Quais são os efeitos do crack? Euforia imediata entre 10 a 15 segundos após o consumo da substância, forte compulsão por repetição, então a pessoa quer cada vez mais, usar cada vez mais,
né? E o colapso físico e mental em semanas. O colapso físico e mental não quer dizer que a pessoa morre, quer dizer que a pessoa, a partir de 2 semanas, ela já começa a perder contato com família, contato com o trabalho, já começa a se desligar de tudo e ficar simplesmente centrada no uso da substância e em tudo que possa gerar o dinheiro para comprar a substância, desde prostituição, desde roubo, assaltos, até a questão do próprio assassinato para conseguir o uso da substância, né? Destruição social e familiar rápida. O crack se tornou símbolo da exclusão e vulnerabilidade social, a droga da rua, em contraste com a droga da elite, que é o pó. Hoje, cocaína e crack continuam sendo grandes desafios de saúde pública. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde e do Escritório das Nações Unidas para Tráfico de Drogas no mundo fala que mais de 22 milhões de usuários, existem mais de 22 milhões de usuários de cocaína no mundo. No Brasil, o aumento do uso entre jovens e mulheres também é diagnosticado potencialmente. Tendo-se, diga-se de passagem, existe um relato da UNODC de 2022 que 30 pessoas morrem por dia no uso nas teias do narcotráfico. Não quer dizer no uso da cocaína, mas dentro do processo do narcotráfico que se baseia dentro dessas substâncias altamente viciantes, né? Forte associação com violência, exclusão, vulnerabilidade e transtornos mentais. A abordagem atual, que foi desenvolvida a partir do modelo italiano, onde os postos operavam 24 horas por dia, postos móveis, né? Então, um carro estruturado com tudo que precisa para atender uma pessoa, né? Numa crise, por causa que o crack e a heroína, na Itália, eles desenvolveram um grande processo, primeiro, de expansão do HIV/AIDS, né? Da AIDS. E junto com esse processo, toda a questão de hepatites e diversas situações de higiene pessoal, mesmo por falta de higiene pessoal, compartilhamento de seringas. Então, surgiu-se a redução de danos como um processo para ampliar a durabilidade do indivíduo socialmente falando. Então, para aumentar a perspectiva de vida desse indivíduo, porque se ele ficasse doente ia dar mais gastos para o SUS. Então, com esse processo, né, entende-se que a redução de danos vem fortalecer a questão da longevidade dos indivíduos para que se alcance uma consciência, mas em nenhum momento a redução de danos é utilizada simplesmente para se manter no uso. A redução de danos parte do princípio da sobriedade total no final do processo. Então, ela visa a busca pela sobriedade, mas hoje em dia tem se confundindo muito essa política pública, né, que nós temos, chamada redução de danos, hoje com a REPS, Rede de Atenção Psicossocial, de todos os ambulatórios móveis que nós temos e todo esse processo, né, que se iniciou lá na década de 80, na Itália, e nós temos uma reconfiguração desse processo e uma perspectiva errada do processo da sobriedade no final da linha dessa questão. Políticas públicas integradas, saúde, educação e assistência social. Então, a partir da saúde, você tem a prevenção do uso. A partir da educação social, você tem a forma de tratamento do uso. E assistência social para aquelas pessoas que não conseguem parar no momento no momento em que ela é visualizada. Então, existe um acolhimento humanizado a partir de agora, né? E não punitivo. E a reflexão que eu trago para vocês aqui é o mesmo pó que simbolizou poder e status, hoje representa dor e desigualdade. O desafio é transformar o estigma em cuidado. Então, em vez de muitas vezes nós ficamos defendendo bandeiras. Ah, não, redução de danos é errado porque incentiva o uso. Não é isso, gente. Não se trata da gente falar o que é certo e o que é errado. O que é certo é lutar pela vida e pela sobriedade do indivíduo. Então, se o indivíduo consegue, através da redução de danos, ir reduzindo até parar,
ótimo. Se ele consegue, através de uma única vez, parar, ótimo. O que importa é se perguntar se a vida está sendo recuperada, e não existe uma, que nós chamamos de bandeiras, né? Existe uma bandeira de tal lugar, e se não for por esse local, a pessoa não consegue sair. Isso é excluir diversas pessoas que estão passando por um problema, né, por um problema que pode causar a sua morte. Então, uma citação de fechamento é: da folha sagrada ao vício urbano, a história da cocaína é a história da humanidade buscando poder, prazer e alívio, e, e colhendo as consequências de suas escolhas. Uma boa semana a todos e a todas. Muito obrigado. Força e paz.